Tá, então, a primeira ferramenta é muito simples. Não é fácil, mas é simples. Por que É é isso. simples? Tem que pegar um livro que eu gosto, um assunto interessante, ó. Coragem para mudar. Quem é que não quer mudar e não tem coragem, né? Enquanto que é Verdade. um assunto que todo mundo quer ler, Verdade, concordo. tá bom. Tá, então, você vai ler o livro, 10 minutos, marcando no time. Foi isso que você fez? Você marcou no time? 10 minutos de leitura No e 5 timer. minutos. No timer. Foi no temporizador que você pediu para. Isso, no timer. Temporizador. Aí liga lá no temporizador, ele vai Isso, apitar, você não vai olhar para ele, para não ficar agoniada. isso. Coloca ele de É, cabeça para baixo, tá? Então toda tá. hora você fica olhando para lá, ao invés de explicar, você fica olhando. Deixa rolar. Aí você tá lá lendo. Papá, papá, né? Pegou aqui o marcador, tá lendo, leu a primeira página. Quantas páginas você conseguia? 4 páginas. 4 páginas. Dá 3 a 5 páginas. Apitou, apitou. Veio o marcador. Vamos lá, fecho. Morreu. Não posso falar, não posso reler, aliás, né? Falar enquanto olho, né? Isso. O senhor Não falou. posso reler. Né? E aí eu vou marcar 5 minutos no temporizador, para não ficar dúvida, né? Foi isso que você fez? Você marcou 5 minutos no temporizador? Foi isso que eu fiz. Aí liga, esconde o troço, blá, 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 blá. A maioria não consegue. Na primeira Professor, foi semana, tá? desesperador. Foi decepcionante. Por quê? Professor. Porque a maioria faz leitura passiva, Professor. né? Eu fiquei decepcionada comigo. Eu sou professora por profissão, professor. E Se eu te eu, disser que eu foi em 8 municípios, acho que 5 na Bahia, um no Goiás e 2 em Minas, só para treinar professores. Se eu lhe disser que muitos deles, claro que com exceções, estavam piores que os alunos do terceiro ano. professor, fiquei decepcionada comigo mesma. Eu digo, não é possível. E eu fui buscar ajuda agora, esse tempo todo, eu nessa É situação. porque misturou, mas é por isso que a gente quer fazer uma revolução, né? Eu vou treinar professores no Brasil todo para que eles ensinem os alunos. Só que eu fiquei mais preocupado com eles que com os alunos. Porque em Verdade. algumas cidades, né, a gente, no oeste da Bahia, né, que no interior do Goiás, Anápolis, Goiânia, fizemos em Paracatu, né, Unaí, e vários municípios pequenininhos ali perto de Barreiras, né? Sei, Tá. conheço. Então, temos vários municípios ali onde o prefeito, né, nos convidou para fazer esse trabalho. Então, assim, em algumas cidades dessas, os alunos do terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, estavam misturados com os professores. Para levar a oportunidade para mais gente. E nos testes, os professores estavam piores que muitos alunos. Acredito, Tá. acredito. Então, é um subsídio, entendo eu, que o governo, né, futuramente esteja patrocinando esse nosso trabalho com força, né? Tá, mas agora eu vou mudar o foco, tá? Você conseguia falar os 5 minutos? Provavelmente não. No primeiro dia, fiz 2 minutos, tá tudo anotado, mas eu sei de cabeça. 2 minutos e alguma coisa. No Então, segundo agora, dia, não consegui 2. No terceiro dia, eu nem fiz a aula. Aí eu fiquei sem fazer, eu digo, não, mas eu tenho que fazer, o professor vai cobrar. Aí, na quinta aula, continuei, li, mas a explicação, fracasso. Só de tentar fazer já dava desânimo, porque já exato, sabia. é isso É assim, mesmo. professor, abrir a Mas boca e ficar. não tem outra técnica para o bíceps ficar forte,
Olha como é simples, ó. Eu vou pegar o peso, levanta, baixa, faz 8 vezes, descansa, respira 30 segundos, vai de novo, descansa, faz de novo. Geralmente, uma série de 4 repetições. Você olha para o espelho, tá igualzinho. Aí você continua, vai aumentando o peso. Daqui a pouco o braço tá daquele tamanho lá, né? Tem mistério, tá? Então, o que é que vai mudar essa semana? Você vai sair do método dedutivo. Por que dedutivo? Você lê 3, 4, 5 páginas, aí você vai Sim. tirar as conclusões. O texto fala sobre isso, o texto fala sobre aquilo, tipo, quando foi, lugares, né, pessoas, acontecimentos, ou seja, o como. Não é assim? Certo. Tá. Então, sim, vou sair do método dedutivo e da dedução Isso e é o vou. dedutivo. Eu leio muito, deduzo isso, deduzo aquilo, deduzo por isso, então, concluindo, eu acho, falava disso, aquilo. Nós vamos para o método indutivo. Então, ao invés de ler 10 minutos e tentar explicar os 5, agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar parágrafo por parágrafo. Então, se você quiser anotar, a segunda ferramenta, né? A primeira é de escolher um livro, ler 10 minutos todo dia, e número 3, explicar em voz alta. A terceira ferramenta, eu vou treinar parágrafo por parágrafo. Então, número 1, né, escolher o livro, pode ser o mesmo ou outro, posso Peraí, continuar de onde eu parei, treinar, treinar. treinar 15 minutos ao todo, então De pode durar. leitura? É, Não. não. São 15 minutos. Quantos de Essa leitura? tarefa dura 15 minutos no total. Hum, E assim que você começa a fazer, você liga o temporizador. certo. Tá, 15 minutos de leitura? 15 minutos. Vai apitar 15 minutos, acabou. Número De 3. leitura? De leitura, professor? Não. 15 minutos ao todo. A atividade, né, que eu vou te passar agora, vai durar 15 minutos por dia. E você vai Tá. pegar lá o livro e, ao invés de, como eu disse, ler 10, depois explicar 5, você vai ler um parágrafo. Tu coloca assim, ó, ler e interromper a cada parágrafo. Você vai ler o parágrafo, vai parar um pouquinho. Você já sabe, não pode olhar, não pode, enquanto está lendo, explicando, você não vai poder reler, você não vai poder revisar. Reler assim, por exemplo, expliquei, deixa eu ler de novo para ver se o que eu disse estava bom. Tô ligada. Não Sabendo. pode, tá? Viu? E aí, número 3, eu tenho que explicar o que eu li em voz alta. E número 4, não esquecer de fazer a agenda diária de treinamento. Então, dia 12, treinei, que horas? O que eu achei da minha explicação? Tive dúvidas? Consegui explicar os parágrafos? Deu branco? Você acha que o que você explicou estava coerente ou você só decorou uns pedaços? Ou seja, fez uma recordação rasa? E para você não ter dúvida de como é que tem, né, você vai pegar o primeiro texto dessa apostila aqui, ó, texto para avaliação. Está aqui o Hum, nome do texto, é a importância de fazer o importante. tô vendo. Tá? E aí você vai ler o primeiro parágrafo. Agora? Nós vamos fazer exatamente como você faria sozinha, tá? Para você ter o modelo, né? Chamada siga o modelo, não é isso? Tem na escola? Certo, O professor certo. faz uma fácil, uma questão média, É. intermediária e uma difícil. E agora pegue os exercícios da página tal e resolvam ter mais 20 e tragam na próxima aula pronto, não é isso? É, E aí é. todos os alunos muito disciplinados fazem com muita dedicação, né? E prontos Alguns. para a próxima matéria. É assim que acontece, né? É. Amém. Então, Ah, você vai ler o primeiro parágrafo aí e vai me avisar quando acabar. pronto. Primeiro parágrafo. Só 3, 4 linhas aí. A importância de fazer o Nunca em voz importante. alta, né? A leitura dinâmica, né, abomina a leitura em voz alta. Você só lê em voz alta quando você está lendo como orador da turma, do grupo, e aí você vai ler para o grupo. Quando é para você mesma, nunca em voz alta, porque você está, né,
oprimindo a velocidade do cérebro, a velocidade da voz. Né? Você está colocando o cérebro, que é muito mais habilidoso, sob o comando da velocidade vocal. Valendo. Agora explica o que você leu. O que eu li foi qual é o que eu quero o que é o que eu quero da vida, o que é que me entusiasma. É que o texto mostrou que até a velhice muitas pessoas não descobrem o que elas realmente querem da vida. É isso. Mas, na sua opinião, você resumiu ou explicou? Resumir. Resumiu. Explicar seria assim, ó, o texto me pergunta, ele quer saber de mim, ele está aqui invadindo minha privacidade, né, as minhas ambições, os meus sonhos, perguntando se eu sei o meu propósito. Né, o autor, de forma muito delicada, insinua, né, que as pessoas ficam velhas sem descobrir. Então, ele parece querer saber se eu me identifico com essas pessoas sem propósito, sem missão, sem ter o que as estimula, né? Para levar uma vida diferente, uma vida entusiástica, né? Uma vida cheia de princípios, cheia de busca. Tem diferença da forma que eu expliquei? Tem sim, É eu explicar, apenas sabe quando o resumi. professor fala, lê aí que eu vou explicar? Aí distribui uma folhinha, aí agora eu vou explicar o que você leu. Vamos debater. Então é essa coisa, o exercício é esse, não é O ler e exercício não é, babá, ler o, babá, o ler exercício babá. Não é não é treinamento para resumir, ser xerox. não é resumir, é explicar. É Tem porque grande falar diferença. é papagaio e fala. Professor, é importante o senhor chamar a atenção da gente dessas coisas, porque o fato da gente estar tão travada, a gente não consegue nem entender a diferença de explicar, não, de explicar e resumir. É, eu já vi papagaio cantando nacional, mas pergunta para ele o que é as margens plácidas, né? Retumbante, né? Ele não vai saber porque ele apenas resumiu, né? Repetidor de conteúdos. Isso. Tem muita escola que só treina o aluno para isso, para repetir conteúdos e fazer provas objetivas. Mas a verdadeira educação, ela faz com que você interaja com o conhecimento e transforme esse material em algo que você vai usar para a tua vida, não para uma prova. É, professor, acho que é isso que falta mesmo. Então, vamos ler o segundo parágrafo? Bora lá. E agora? O texto trouxe a perspectiva de que a grande maioria das pessoas levam uma vida sem propósito, sem dizer o que elas realmente querem, e aí vão vivendo e chega um tempo que não sabe realmente o que decidir da vida, o que fazer da vida. Vivem, como diz a música, né? Deixa a vida me levar. Isso, só esqueceu de dizer que aproveitam do mecanismo tecnológico para jogar o tempo que sobra no lixo, fazendo futilidades, né, que na época que o autor escreveu, ele falou sobre a televisão, mas a gente sabe que não é mais. Essas futilidades estão nas redes sociais, que poderiam ser uma grande e poderosa ferramenta de desenvolvimento educacional. Mas eles se prendem ali naqueles microvídeos do TikTok, ficam presos ao algoritmo. Se você assistir uma besteira, ele apresenta 30 besteiras. Se você assistir 30 besteiras, ele apresenta 1000 besteiras. Então você Verdade. acaba, ele só manda para você o que você procura. Se você É assistir como verdade. cozinhar no Instagram, só aparece como cozinhar para você, tá? Então, mas se você procurasse história, geografia, aulas, preparatório para concurso, questões, exceções nas provas,
você começasse a assistir essas coisas nas redes sociais, ele só ia apresentar isso para você. Curiosidades, informações importantes, atualidades. Então, o celular hoje era para ser uma enciclopédia ambulante, onde as pessoas estariam aprendendo e crescendo a cada minuto. Verdade. Tá? Então, é isso que o exercício. Você lê, explica, lê, explica, lê, explica. Eu já Tá? estou achando. Melhorou no segundo parágrafo, melhorou. Né? Verdade. Mas vamos ler o terceiro e último, para você. Bora. Né? Agora você já vai estar sabendo exatamente como é que faz. São 15 minutos, liguei o relógio, liguei. Agora eu vou treinar o parágrafo, paro e explico. Você pode hiperventilar também, né? Certo? Tá bom. Certo, Valendo. professor. Pronto. Agora explica. O autor, ele trouxe o questionamento de que algumas pessoas, elas morrem dentro de si aos 20 e poucos anos, porque elas não buscam, na verdade, o real desejo da vida. Elas se enterram aos 20 e poucos anos quando elas param de buscar os seus próprios objetivos, se estagnam na vida. E a morte do corpo, por assim dizer, que é aos 80 anos, a morte do corpo físico, né? Aí ela faz uma pergunta no final: é você um desses zumbis que morre aos 20 e é enterrado aos 80? E logo no início do texto, eu me lembro que falou assim: é isso que é estar vivo? Viu assim? No primeiro boiou, no segundo foi mais ou menos, e agora explicou. Só que quanto mais você treinar, ler, explicar, ler, explicar, ler, explicar, ler, explicar, o teu cérebro vai virar uma máquina de entender o que lê. E muita gente me procura dizendo, eu não queria nem tanto velocidade, se eu dobrar tá bom. Mas eu queria realmente conseguir entender o que eu leio. E entender mais do que reter os elementos, quem, onde, quando, como, porquê, quanto. Né? Mas também ser capaz de criar essa interação produtiva. Tá? Então, se o livro não estiver ajudando, você troca. Né? Você está usando qual? Qual que você está usando? Aqui, ó. Esse, ó. Picos e Vales, é um ótimo livro. É um best-seller, né? Selecionado para quem faz, por exemplo, o coach, o Master Coach. Ele está na lista, né, dos livros de referência para o desenvolvimento pessoal humano. Tá, então, maravilha. E até a próxima reunião, né? Até a nossa próxima aula.